voltar a falar do Atlético Paranaense. O Furacão tá aí pronto para de novo encarar o Botafogo, né? Teve jogo na quarta-feira, o Botafogo venceu, o Atlético levou nos pênaltis e agora é pelo Brasileirão o jogo neste sábado na Arena da Baixada, Alexandre Senechal. É verdade, Linhares, e aí um jogo pro Atlético voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e voltar a vencer na temporada, né? 4 derrotas seguidas do Furacão, duas delas pela principal competição nacional. O Atlético perdeu aí na sequência do Campeonato Brasileiro apenas pro Red Bull Bragantino fora de casa com um time alternativo e depois pro Grêmio em casa com um time praticamente inteiro titular, e o Grêmio jogou com seus reservas no jogo que foi no final de semana passado. E para essa partida, apesar de ser o Botafogo mais uma vez líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético deve ser forçado a utilizar um time mais alternativo, porque na terça-feira já tem o confronto contra o Libertad do Paraguai, fundamental na Libertadores. O Atlético, se vencer as 2 partidas em casa que restam, Libertad agora na terça-feira e Alianza Lima daqui a 2 semanas, garante a primeira colocação do grupo sem ter que fazer mais nenhuma conta, 13 pontos conquistados. Não pode tropeçar, por isso vai com um time mais alternativo agora para o confronto deste sábado contra o Botafogo na Arena da Baixada. Em casa, o torcedor do Atlético vai poder apoiar a equipe, mas o Atlético deve ter algumas mudanças, e aí o Paulo Turra ainda não definiu a equipe que vai entrar em campo no dia de amanhã. Mas, por exemplo, o Thiago Heleno, que vem reclamando de dores, teve a gripe, jogou gripado, pode ser um jogador que vai desfalcar o Atlético. E fica a dúvida do Vitor Roque, né? Porque o Vitor Roque também vem numa sequência de jogos, só que o Pablo tá machucado. E aí você tem o William Bigode, que jogou como centroavante na partida contra o Bragantino, por exemplo. Só que você não... E tem o Arriagada, né? Ainda tem o Arriagada, né? Eu ia falar isso, tava esperando você. Eu tava esperando você esquecer. Pra centroavância, as opções são essas hoje, né? Tem a volta do Marcelo Cirino, que jogou assim no passado como um camisa 9. Mas ele ainda não tem condições. Só que ele acabou de voltar, foi relacionado, esteve no banco de reservas contra o Botafogo agora, no meio de semana. Só que tem isso. E o ritmo. Se tiver condição de jogo de 30 minutos é muito. É, com certeza. É muito. Ainda tem que voltar ao ritmo de jogo, né? Não é assim, o cara tá 100% recuperado da lesão no joelho, pode botar pra jogar. Ainda tem que recuperar. E ainda tem que recuperar. Então, assim... Ele tem que fazer uma pré-temporada, né? Durante os jogos, entrando. Exato. Muitas dúvidas para esse time alternativo do Atlético. Também tem a questão do lateral esquerdo, o Fernando baleado. Vai jogar com o Cittadini improvisado, que também tá voltando de lesão. Vai trazer o Vinícius Cauê, colocar ele na fogueira, né? Não é fogueira, mas vai colocar o menino pra jogar contra o Botafogo em casa, líder do Brasileiro. Vai de novo colocar Kelvin e Madison? Então, o Madison jogou de lateral esquerdo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Tá na reciclagem também. Porque o Fernando tava machucado. E no segundo tempo ele inverteu. O Madison foi pra direita e o Kelvin foi pra lateral esquerda. Então os dois jogaram improvisados naquele dia. Salada. Então assim, muitos problemas físicos, muitos jogadores machucados, alguns retornando de lesão. Cittadini retornando de lesão, Marcelo Cirino retornando de lesão, Reinaldo, que foi também relacionado para a partida contra o Botafogo, o atacante Reinaldo, também uma grave lesão ano passado. E tem a ausência do Pablo, machucado, e continua com a ausência do Fernandinho. Então 2 problemas aí pro Paulo Turra, que ainda vão seguir o técnico do Atlético pelo menos por mais 2 semanas, Fernandinho e Pablo. E aí, como é que escala? É difícil. Arriagada. Eu colocaria assim, ó, uma ideia, né? Não sei se o Turra tá ouvindo aí. Lá vem as ideias do... Não, mas ele pode copiar o Antônio Carlos Zago, meter 3 zagueiros, já que ele não tem lateral esquerdo, e improvisa o Cittadini ali no corredor, na ala, e bota aqui o Kelvin na lateral direita, ou o Madison, não sei quem vai jogar Libertadores, porque ele vai colocar o que não vai jogar Libertadores hoje, de titular provavelmente. A gente vai ouvir o Turra já e ele fala sobre a reciclagem do Terans, ele cita o Kelvin. Que o Kelvin tá passando pelo mesmo processo. O titular na terça-feira deve ser o Madison. Eu acho assim, ele podia pôr um Zé Ivaldo, o Kaique e o Matheus Felipe ali, uma linha de 3 ali. Se ele fizer isso, ele vai perder o jogo. Não sei, né? A questão é que ele não treina assim. Ele não treina assim. Nunca jogou assim, nunca treinou assim. Ele não treina sem assim. tempo nenhum pra trabalhar contra o líder do campeonato. Não, mas eu tô assim, só avaliando uma situação em que ele não tem gente disponível para colocar nas posições, tudo bem, entendeu? Ele não tem por exemplo, se ele tá pensando em poupar o Fernando, porque ele só tem o Fernando. Se o Vinícius Cauê?
Não, mas se o Fernando, ele tem o Fernando de titular na lateral esquerda para jogar o jogo decisivo na terça-feira pela Libertadores contra o Libertad. É um jogo assim que lá é importante esse jogo porque vai decidir a classificação do Atlético em casa. O Libertad ganhou os 2 jogos como visitante na Libertadores, tem que levar isso em consideração. E perdeu assim, os 2 em casa. Mas aí deixa eu só concluir. Assim, ele não tem um lateral esquerdo efetivo para substituir o Fernando. Ele perdeu o Fernando contundido no jogo anterior aí, quase perde o cara para a decisão da Copa do Brasil, correto? Então assim, pensando no jogo de terça-feira e sem ter opção de jogo, porque ele vai ter que improvisar alguém na lateral esquerda. Então, já que você vai improvisar, por exemplo, não sei se o Cittadini tem condição de começar o jogo como lateral, e ele não é lateral esquerdo. Então, a função de marcação não é muito a da do Cittadini ali no corredor e tal. Por isso que eu digo, se você põe 3 zagueiros ali, o futebol é dinâmico. Tudo bem, o time não treinou, mas os jogadores podem se adaptar numa boa conversa, fazer um treino aí. Acho que é mais fácil ele colocar o Canóbio. Mas aí o Canóbio é improvisação também. E o Canóbio deve jogar terça. E qual é a característica de marcação do Canóbio ali? O Botafogo tem um lado direito muito forte com o Júnior Santos. É verdade. Né? E assim, o Atlético tem ele pode improvisar um zagueiro ali. Mas se vai improvisar um zagueiro, ele joga com 3 zagueiros, ué. Mas pra quê? Qual que é a diferença? Porque daí ele vai ter que ter algum ala esquerda. Quem que vai ser o ala esquerda? O Cittadini. É a mesma coisa que jogar uma composição de meio campo. Mas é a mesma coisa que o Cittadini joga como lateral esquerdo. Mas ele não pode jogar o Cittadini de lateral esquerdo com 2 zagueiros, na minha opinião, porque ele vai ficar com o lado direito muito desprotegido, que é um lado muito forte do Botafogo. Eu estou citando a condição de meter 3 zagueiros, por quê? Porque ele põe um zagueiro pelo lado esquerdo, com o Cittadini fazendo ali o trabalho pelo corredor, e ele vai ter eu acho que uma composição defensiva um pouquinho mais consistente do que ele jogar só com o Cittadini, ou se ele vai improvisar um zagueiro, o zagueiro não vai fazer nada pelo corredor ali, vai ficar plantado, porque o Matheus Felipe não tem cacuete de chegar lá na linha de fundo e fazer um cruzamento. O Cittadini já pode fazer uma combinação de jogada pela ponta, na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, não sei a cabeça do Turra. Claro que eu acho que ele não vai fazer isso porque ele não está com o time habituado a jogar nesse sistema. Eu acho que falta muita confiança em vários jogadores que tem no elenco do Atlético. No próprio Fernando, por exemplo. Quantas vezes o Atlético jogou com um time improvisado, com um time modificado, poupando atletas, e o Pedrinho estava lá jogando? Sim. E o Fernando não tinha nenhuma oportunidade. Mas isso a gente tem que Hoje o Fernando é titular por quê? Porque o Pedrinho foi mandado embora. Porque não tem outro. Porque não tem Mas outro. só que ele tá jogando bem, Porque ele Pedrinho... tá dando boa resposta, entendeu? E ele tá até mostrando... Mas é que essa reciclagem, né, que ele fala, não, eu acho que você tem que colocar pra jogar, né? Pra você poder reciclar alguém, não é só treinar, orientar, Mas essa é a reciclagem do árbitro. Esse é o momento. Aquela geladeira do árbitro. Já que vocês vão falar que o reciclagem que ele diz é o refino, fazer com que o jogador... O que passou o Canóbio, que ficou também fora alguns jogos, o próprio Coelho, né, que... voltou, mas acabou saindo durante o jogo, não gostou, enfim, né? Porque queria continuar na partida. O Kelvin, que tá passando também no momento. Então, eu acho que é aquela situação de não tá entrando como titular, mas tá ali à disposição. No momento que precisar, vai ser utilizado. Vai ter a oportunidade de poder mostrar novamente o seu futebol e, claro, a evolução que teve. O Canóbio precisou voltar, voltou e ganhou a posição de novo. Claro, é um jogador que oscila bastante, mas esse é um jogo que pro Atlético talvez não seja prioridade no momento, até porque ele tem jogo da Libertadores na semana que vem. É um jogo que os reciclados aí, que estão passando pela reciclagem, podem ser utilizados. É verdade. Daí tem a chance, já aproveitando o gancho da Jana, então, tem a chance do Terans, né, entrar, inclusive junto com o Vitor Bueno, os dois que não jogaram, né, na partida anterior, eles entraram só pra bater os pênaltis no finalzinho das partidas. O Vitor Bueno até jogou um pouquinho mais, né, jogou uns minutos a mais. E o Paulo Turra fala justamente sobre isso, sobre essa reciclagem do Terans. E aí eu peço para vocês prestarem atenção, porque ele fala também do Kelvin no meio da sua resposta. Vamos ouvir. O Terans, como já aconteceu com o Canóbio, como já aconteceu com o Coelho, como agora aconteceu recentemente com o Thiago Andrade, como aconteceu com outros vários jogadores, agora está com o Kelvin. Então, assim, eu tenho que ter o equilíbrio entre o momento certo que o jogador está fisicamente, mentalmente desgastado. Então, como nós temos 37 jogadores e temos jogadores equilibrados, eu consigo dentro do momento
do jogo ou do momento da temporada, eu consigo refrescar. O Terence está treinando mais, o Terence está se esforçando durante os treinamentos, está fazendo, digamos assim, não sei se é a palavra certa, uma reciclagem, para ele se refrescar mentalmente e fisicamente, assim como falei com esses outros jogadores aí que estão. É o momento do Terence, mas ele é um jogador importantíssimo, como todos são. Ele, como tu falou especificamente, é um dos nossos goleadores, é um dos líderes em assistência, e eu, como treinador, eu tenho que saber o momento. Terence, vamos treinar um pouquinho, vamos treinar mais, vamos refrescar a cabeça, para que quando tu retorna, ele retorna como o Canóbio retornou, ele retorna como daqui a pouco o Kelvin também vai retornar. Então, várias circunstâncias que a gente tem que, por isso que eu falo, trabalho de treinador não é só chegar ali e botar o botãozinho ali, tem várias situações que a gente tem que gerenciar no dia a dia. O Turra lembrou bem, né? A questão do Terence ser um dos artilheiros da equipe na temporada. Pablo tem 10 gols, o Vitor Roque já tem 9. E aí, com o bronze, né? Na terceira posição, no pódio, Alex Santana, Vitor Bueno e Davi Terence, 5 gols cada um na temporada do Atlético 2023. E o Terence já deu 8 assistências, né? A temporada que ele mais deu assistências pelo Atlético foram as duas últimas, na verdade, 2021 e 2022. Ele deu 9. Agora, com metade dos jogos, ele já conseguiu 8 passes para gol. Muitos no Paranaense, é verdade. O começo da temporada do Terence foi muito boa. E agora, como o próprio Paulo Turra disse, passando por essa reciclagem, assim como o Kelvin, palavras do próprio técnico Paulo Turra. E esse jogo, além de ser um jogo importante, pegando o líder do campeonato, precisando voltar a vencer no Brasileiro, uma oportunidade para esses jogadores mostrarem, né, que tem condição de voltar ao time do Atlético. E eu acho que principalmente cuidar dessa questão defensiva, né? O Kelvin é um jogador que tem essa característica de poder ajudar, né? Nessa situação. Mas quando ele fala reciclagem e cita alguns jogadores, eu acho que de maneira geral, né, o time do Atlético ele deu uma caída de rendimento, individualmente falando, né, os jogadores. Então eu acho que também talvez o processo seja até mais profundo do que isso, de tentar entender o que se passa pelo elenco nesse momento, se é o cansaço, se é a questão física, como o próprio Thiago Heleno, né, já falou sobre isso, a sequência de jogos, enfim, de tentar entender quais são as outras questões que podem estar influenciando no rendimento do time. Porque é claro, né, por mais que o torcedor critique em alguns momentos ali o trabalho do Paulo Turra, é difícil você pegar e falar, não, vamos criticar um trabalho que está dando quase 80% de aproveitamento na temporada. Pois é. Né? Ele tem conseguido os resultados, apesar do sufoco, né, do sofrimento que o Atlético tem em algumas partidas, principalmente os últimos jogos, né? Essa sequência é muito ruim e por isso que agora esses problemas parece que eles ficam mais evidentes. Problemas que o Atlético já tinha, até no Paranaense, enfim. Principalmente a questão defensiva, né? Essa proposta do Atlético muitas vezes se defender quando joga fora de casa, de correr risco, de ser um time que se mostra muito inseguro, né? Entre aspas, acho que não é essa palavra, mas medroso no sentido de tentar mostrar todo o seu potencial, e aí passa, logicamente, pela qualidade individual de cada um. Você pensa o Terence, né? Ele sabe do potencial que ele tem, da qualidade que ele tem, porque ele está no Atlético e ter que ficar no banco de reservas, né? Durante uma sequência de jogos. Então, não deve ser também fácil para ele de digerir isso, né? O próprio Coelho, né? Se mostrou também um pouco irritado com essa questão de não ter tantas oportunidades de se fixar ali na titularidade do time. Mas aí, claro, depende de como cada jogador incorpora, né, essa função ali, né, esse momento de reciclagem, porque você pode tirar proveito disso e realmente, né, se reciclar mentalmente, de baixar, né, aquela questão de não estar bem realmente, não ser um bom momento e aí resgatar o bom futebol, ou alguns que talvez realmente se sintam um pouco incomodados com isso, né? O próprio Vitor Bueno, durante o Paranaense, quando não era utilizado e sempre entrava muito bem nas partidas, também desabafou, depois foi lá, mostrou, ganhou oportunidade novamente no time. Então, é um trabalho que o Paulo Turra acaba também tendo que gerir, né? Tendo que administrar essas vaidades e o momento de cada um. Você falou do aproveitamento do Atlético. O Atlético não tem mais o melhor aproveitamento da Série A do Brasileirão. O melhor aproveitamento hoje é do Grêmio. O Grêmio tem 74,4%, Palmeiras e Atlético empatados com 72,7%. Caiu, né? 72. Então caíram bem, porque o Palmeiras também perdeu pro Sim. Fortaleza, né? Só que o Grêmio fez 3 jogos a menos. Tem aproveitamento melhor, mas com 3 jogos a menos do que Palmeiras e Atlético. E o Atlético perdeu, né, na Copa do Brasil, Sim. apesar da classificação conta Perdeu, como uma o Palmeiras derrota. perdeu, né? e o Grêmio ganhou. Então o Grêmio passou os dois. Hoje é o líder desse levantamento que eu faço aí toda semana.
toda a rodada. O Grêmio eliminou o Cruzeiro, né? Assim, para muita gente, de forma surpreendente, lá em Belo Horizonte. 1-1 em Porto Alegre. O Cruzeiro, na verdade, estava vencendo o jogo lá. O Grêmio levou um golzinho de empate no final. No final, né? Gol do Luiz Soares. E depois o Grêmio foi lá em Belo Horizonte e ganhou do Cruzeiro, né? É verdade. Era um ótimo momento aí, o time do Renato Gaúcho. Só para completar a situação do Atlético, acho que o Turra, ele tem algumas insistências nesse time do Atlético durante toda essa temporada já. Insistiu com o Vitor Bueno e Terence por bastante tempo. Agora estava insistindo com o Pablo e Vitor Roque, e essa insistência só parou por causa da lesão do Pablo, né? Então, o Atlético tem... E o Coelho foi bem até, né? Eu acho que o Coelho está mal, mas geral, pelas assim, características mas ele em relação ao Pablo, tentando evoluir. O Coelho não é o mesmo Coelho que jogou no Bragantino, por exemplo. Esse é bem diferente do Coelho que jogou no Bragantino, né? Pô, o Coelho que veio pro Atlético era um cara que era explosivo, o cara que driblava, o cara que tinha um arremate muito bom, e hoje o Coelho tá muito preso no jogo dele, muito preso, né? E isso me incomoda muito. Assim como o Canóbio, que jogando no futebol uruguaio talvez seja mais fácil, o Canóbio era bem diferente do jogador que ele é hoje. Sim. O Canóbio hoje corre. Só corre. Só corre. De um lado pro outro, pra frente, Socorro. pra trás. Socorro. Então, assim, é um pouco complicado, assim, porque são mudanças de características que são forçadas pela forma como é o jogo, como o jogo está acontecendo, como o Atlético está jogando, né? E essas insistências do Turra em certas formações que me incomodam um pouco. Mas, pro jogo de amanhã, especificamente, é um jogo bem difícil, porque o Botafogo é o líder do campeonato e o Atlético precisa poupar. Porque o Botafogo, tudo bem, tem a Sul-Americana, mas já não tem mais a Copa do Brasil. Então é uma coisa a menos para se preocupar. O foco se torna maior agora aos jogos do Campeonato Brasileiro, para o Botafogo se manter na frente. O Atlético ainda tem que fazer opções, né? O Atlético precisa disso ainda. Só que daí entra naquela situação. É uma difícil situação, é uma difícil escolha. Porque o Atlético tem um jogo importantíssimo terça-feira contra o Libertad, certo? Só que daí, se perder o jogo de sábado, vai ser uma pressão danada na arena. Aliás, qualquer derrota nesse momento do Atlético joga pressão em cima do Paulo Turra. Já queriam a cabeça dele lá no Rio de Janeiro, né? Então. Aí a classificação aliviou um pouco. Ele calou os críticos, né? E aí... Ou não, né? Ganhou uma sobrevida, segundo aqueles que queriam a demissão do Turra, né? Aliás, essa pressão já não é de agora. Não, faz tempo já. Desde que ele ganhou o Campeonato Paranaense invicto, tinha muita gente querendo que o Paulo Turra saísse. É verdade. E assim, uma derrota... É que a reta final ali do mata-mata do Paranaense, o Atlético não teve uma boa performance no geral, contra o Maringá, tanto que contra o empatou Cascavel. na final, né? Mas ali subiu um pouco o sarrafo do campeonato, né? Porque, os times que chegam na fase decisiva, eles têm mérito também, né? Mas se você for pensar em aumentar sarrafo jogando contra Maringá e Cascavel, com todo respeito ao Maringá e Cascavel, para você jogar com umas finais de Copa do Brasil, uma Libertadores e um brasileiro, né? Mas você vê, o Turra foi campeão paranaense invicto, ele tá liderando o grupo dele na Libertadores, ele tá nas quartas de final da Copa do Brasil e tá com o time brigando ali para, né, com uma questão de 1-2 vitórias, colocar o Atlético no G4 do Brasileirão. Sim. Então, assim, os números mostram que o Turra está fazendo um bom trabalho, na minha opinião, né? A opinião da torcida pode ser diferente, avaliar o trabalho, o time não... Claro, ele tem lá os conceitos dele de futebol. Às vezes num jogo dá certo, no outro não dá. Aquilo que a gente vem debatendo, a questão das viradas, uma hora não vai conseguir virar, como não conseguiu, enfim, então... que avaliar trabalho é difícil no Brasil, porque a gente não tem acesso, né? A gente não sabe como... Você vê, por exemplo, ele falou na entrevista aí, ele está tendo que gerir uma questão interna de desempenho de jogadores, que ele está tentando recuperar o melhor futebol, colocando, afastando, tentando convencer o cara que o cara precisa disso, porque às vezes o jogador não aceita. Você vai lá explicar para ele, tô te tirando do time porque você não tá num bom momento, acho que você tem que fazer isso, treinar um pouco mais, não sei o que, de repente o cara acha que não, que o técnico tá errado. Então, e tudo isso é gestão de grupo. Ele falou, não é só botar ali a escalação na parede e mandar os caras entrar em campo, tem
tem um trabalho todo, tem uma comissão técnica, é um trabalho complexo, né? Esse de treinador de futebol. E o Turra está vivendo isso e sob pressão o tempo inteiro pelos resultados, né? 12:58.